É hora de ouvir a Palavra de Deus. Meu querido amigo, meu caro irmão, a Palavra de Deus nos fala, Efésios 6:10, fala da armadura de Deus e diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meu querido amigo, meu caro irmão, este texto da Palavra de Deus nos adverte, ao mesmo tempo que nos encoraja, para que nos refugiemos no Senhor, para que procuremos abrigo em Deus. A Palavra de Deus diz que Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. É nele que temos que nos refugiar e nele temos que realmente nos abrigar. E ele diz mais aqui: revesti-vos da armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus? A armadura de Deus é a comunhão com Ele. Quando nós temos comunhão com Deus, nós estamos revestidos desta armadura. E o texto aqui, ele fala que comunhão com Deus não é apenas quando você vai para a igreja, ou quando você vai ler a Bíblia. Comunhão com Deus é durante todo o dia, é durante o dia todo. É no agir e no reagir a comunhão com Deus. É fazer as coisas pautada pela influência de Deus sobre a nossa vida. O salmista disse: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E esta palavra, ela é quem norteia as nossas decisões, as nossas propostas. É a palavra de Deus que é o sensor da comunhão com Ele. Quanto mais eu estou ligado na palavra, tanto mais eu estou ligado no próprio Deus. Então isso é que é a armadura de Deus. É Deus poder nos cobrir com a sua vontade, nos cobrir com o seu amor. E nós ali refugiados no Senhor, saberemos como atravessar o dia mau que o texto se refere. E ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ele está dizendo: não, a nossa luta não são contra as pessoas, mas contra aquilo que move as pessoas. Os principados, as potestades, o diabo e os demônios, eles também estão aí para induzir as pessoas a praticarem o mal. Satanás está para induzir as pessoas a se levantarem para destruir outras pessoas. Mas Deus, Ele diz: olha, aquele que se permite usar por Satanás é uma vítima fatal, porque o salário do pecado é a morte. Não havemos de ter raiva de ninguém, ódio de quem quer que seja, porque qualquer pessoa que se permite ser usada para fazer o mal, esta pessoa está semeando um mal 10 vezes maior para a sua própria vida. Qualquer mal que alguém faz na direção de outro, colherá 10 vezes mais aquele mal contra a sua própria vida. Porque é assim que Satanás trabalha. Trabalha recompensando o mal com mais mal. Quem semeia o mal, colhe o mal. Não importa se alguém viu, se alguém não viu. O que importa é que o inimigo, ele trama uma maneira de recompensar aquele que foi usado para destruir alguém, destruindo a sua própria vida, a sua própria família, a sua própria esperança,
os seus próprios projetos. Ele diz: olha, revesti-vos da armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele vive armando armadilha, e Deus, quando em comunhão conosco, ele desarma as armadilhas. As ciladas que o inimigo apronta para cada um de nós, elas são identificadas por Deus, que nos dá o discernimento, e nós nos desviamos daquele caminho tortuoso, daquele caminho de abismo, daquele caminho de tremedal de lama. É assim que podemos caminhar na certeza de que Deus é conosco, porque Ele adverte, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, contra o próprio diabo e os demônios. Nós temos uma luta espiritual que nem sempre nós estamos vendo, mas elas estão agindo e às vezes até interagindo com aqueles a quem o inimigo influencia. O diabo, a Bíblia diz, veio para matar, para roubar e para destruir. Jesus, todavia, veio para dar vida e vida com abundância. Para cada demônio que tenta contra a nossa vida e até tenta nos usar para destruir a vida de outros, Jesus veio com 2 anjos, e nós temos uma proteção dupla da parte de Deus. É um demônio tentando nos provocar, nos instigar, nos tentar, contra 2 anjos tentando nos proteger, tentando nos guardar, tentando nos desviar do mal. É Satanás querendo nos possuir, e é Jesus querendo realmente nos conquistar. Esta é a cena de um quadro de realidade. O diabo quer nos usar para matar, roubar e destruir. Jesus também quer nos usar para restaurar e para dar vida, e vida com abundância. Nós podemos nos revestir do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador deixado pelo Senhor Jesus, e aí sermos usados para fazer o bem, para abençoar, para discernir a trama do mal e, em nome de Jesus, desarmá-la, desamarrá-la e dissolvê-la. As correntes que o inimigo lança, os cadeados, as algemas para aprisionar, o Espírito Santo, ele impede que um filho seu, que um ungido seu, que alguém que com ele tem comunhão e a armadura de Deus, possa ser vitimado, laçado, algemado, escravizado pelo intento maligno de Satanás. Diz assim o texto, não é? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Significa dizer que durante um dia nós travamos algumas lutas que são lutas visíveis e outras que são invisíveis. Não adianta a gente pensar que nós temos visão e conhecimento de tudo que está acontecendo. Ao lado do mundo que nós vemos, tem um mundo que nós não conseguimos ver, mas ele é um mundo real também. É uma luta que é travada nas regiões celestes, como diz o texto. Quando Daniel orou, pedindo que Deus o abençoasse, Deus destinou logo um anjo para trazer-lhe a bênção. Mas diz o texto que havia um principado maligno que impedia aquele anjo de vir e dar a Daniel o que Deus lhe havia enviado. Foi preciso que Deus mandasse o arcanjo Miguel, um querubim ungido, para poder vencer aquele príncipe da Pérsia que pelejava contra aquele anjo. Há uma hierarquia também celestial, e nós também contamos com ela para nos abençoar. Satanás tem as suas armas e estratégias. Deus também tem a sua maneira de nos proteger, a sua maneira de nos abençoar. Não adianta pensar que só vivemos no mundo material. Não. O mundo material
ele é visto aos nossos olhos, mas existe um outro mundo real também, e que esse só com os olhos da fé, só com a comunhão com Deus, que nos dá o discernimento e o conhecimento, é que nós podemos identificar e reagir com oração, reagir com jejum, com comunhão, com consagração. É assim que nós pelejamos no dia mau. O dia mau, diz aqui o texto, né? O inimigo, ele arma ciladas. Revestido de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas. Nesta oportunidade, meu amigo, meu irmão, eu quero te dizer que o inimigo, ele arma ciladas para mim, ele arma as ciladas para você. Ele vive o tempo todo armando armadilhas. Mas o Espírito Santo de Deus, com quem temos comunhão, aquele que nos unge, ele desarma cada uma delas. Ele nos poupa dos abismos. Mas para isso há uma necessidade de termos comunhão. É como se nós estivéssemos caminhando por um caminho à luz do dia e identificamos aonde tem um buraco, identificamos aonde tem uma pedra de tropeço, identificamos aonde é que tem uma lama, e aí vamos nos desviando. É a comunhão com o Espírito Santo que nos dá a claridade para saber em que lugar pisar, como agir e como reagir, para que não caiamos na cilada. Sem a comunhão do Espírito Santo, às vezes até bem intencionadamente, nós caímos em armadilhas. Às vezes, de boa fé, caímos em armadilha. E a palavra de Deus, ela nos diz que temos que ser pessoas astutas, prudentes, pessoas que observam e na comunhão com Deus identificam precisamente aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Jesus disse: quem comigo não ajunta é porque espalha. Quem não é por mim é porque é contra mim. Nós temos que nos declarar a tudo e a todos como cristãos. Temos que dizer a quem servimos, em quem confiamos. Temos que dizer a quem seguimos: olha, eu sigo a Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Eu me refugio, a minha armadura, ela é a minha comunhão com Deus. E eu resisto de forma firme quando atacado por Satanás. Muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, Satanás, ele tem tido liberdade de usar pessoas para nos prejudicar, para nos caluniar, para trapacear conosco. Nós temos que tomar o cuidado para não deixar que o inimigo nos use. Nós não podemos trapacear, nós não podemos enganar, nós não podemos ceder a nenhuma das astutas armadilhas, ciladas. Satanás, ele arma uma cilada dizendo: ninguém sabe, ninguém viu, pode fazer, não vai ser descoberto. Ele vai armando a cilada, pensando que vai ficar tudo em oculto. Mas não, mais tarde ele vem e com a sua maneira maligna, ele faz com que a pessoa colha o salário do pecado. A primeira coisa que temos que fazer é dizer: Deus, me arrependo de ter cometido pecado e peço perdão. Quando uma pessoa pede perdão, reconhecendo o seu pecado, ela está desarmando a armadilha do diabo. É como se ela estivesse dizendo: Senhor Jesus, eu estou me entregando, eu me entrego ao Senhor, para que o Senhor cuide de mim, me restaure no meu pecado, me revista com o teu poder, para que sobre mim o diabo não tenha mais a influência que ele tinha. Eu quero que o Senhor me poupe das enfermidades que o inimigo quer colocar na minha vida, através do prazer, através da droga, através do domínio que ele quer exercer em mim, de muitas formas, de muitas maneiras. Quando uma pessoa se rende ao Senhor Jesus, quando ela diz: Senhor, eu me entrego a Ti, eu quero que o Senhor seja o meu pastor, eu quero Te obedecer, e aí Tu és o meu Senhor. E eu quero que o Senhor me proteja, e aí o Senhor é o meu pastor. Olha, o salmista Davi, ele foi feliz quando ele disse: o Senhor, aquele que manda em mim, Ele é o meu pastor, é o que me protege. Quando alguém se entrega, se rende ao Senhor Jesus,
Esta pessoa está agora revestida da armadura de Deus. E ela tem força do Senhor. Aí ela sabe como resistir firme às ciladas, às tentações. As tentações, elas vêm de diversas maneiras, de diversas formas. Vem através do prazer, vem através de tirar vantagem, vem através de alguma coisa que não é correta. E Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele quer que nós construamos a nossa história, que nós edifiquemos a nossa vida fundamentados nele. Diz o texto ainda no Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E esta casa a que o salmista se refere, sou eu, é você. O Senhor está edificando em nós a vontade dele. E quanto mais ele coloca tijolo, quanto mais ele consegue fazer um acabamento perfeito na nossa vida, mais a armadura de Deus se estabelece para nos proteger. Nós precisamos de livramento e de proteção. E livramento e proteção só ocorre quando Deus sobre nós tem influência. Quando Deus, Ele tem sobre nós domínio. Quando a nossa mente é a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo disse: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim, ele estava dizendo exatamente o que eu estou lhes falando. Ele estava dizendo: olha, eu procuro seguir o Senhor à risca. Eu não sou fanático, eu não sou radical, mas com bom senso, eu vou cada dia corrigindo algo que precisa ser corrigido, melhorando na minha vida algo que precisa ser melhorado, tendo domínio de mim mesmo, tendo domínio próprio, me submetendo à palavra de Deus e aos mandamentos do Senhor Jesus. Quando uma pessoa caminha nessa direção, ela que é vítima de uma armadilha, mas ela não cai na emboscada, porque o Senhor desarma a armadilha ou desvia a pessoa daquela cilada. A comunhão com Deus é ela que a Bíblia diz, através de todos os ensinamentos, é lâmpada para os nossos pés. Sabemos onde pisamos e nos desviamos do mal. É luz para o nosso caminho, dá a direção que temos que seguir no caminho do Senhor Jesus. Eu quero nesta hora te desafiar, meu irmão. Se você está enfrentando dias de tempestades, se talvez você tenha até caído na cilada, ou se você está confuso porque tem algumas propostas sedutoras, mas você está temeroso, deixa eu te dizer, procura Deus, dobra o teu joelho e diz: Deus, dos meus pecados eu me arrependo, e eu te peço que me perdoes, me perdoa dos meus pecados, porque eu quero viver a tua proteção. Eu quero ter a firmeza de um cristão que é capaz de resistir ao poder da cilada do diabo. Eu sei que ele é capaz de usar pessoas, circunstâncias, ocasiões. O inimigo não tem escrúpulos. Ele usa tudo e todos para tentar me destruir, só com o desejo de te atingir, meu Deus. Porque o diabo, ele trama contra nós, porque nós somos a obra-prima de Deus. A menina dos olhos de Deus somos nós, seres humanos. E ele tenta nos atingir para ferir Deus, porque Deus nos ama. Toda vez que uma pessoa é amada e ela está passando por uma luta, a pessoa que ama sofre. E Deus, ele se incomoda com a nossa dor, com a nossa tristeza. Por isso é que ele enviou Jesus Cristo para nos poupar da dor, para nos livrar da destruição. E eu quero te desafiar neste momento. Te rende ao Senhor. Não importa se você um dia já fez isso. Se olha, eu me rendo, e depois tomou conta da vida e passou a viver da sua própria maneira. Mas hoje é o momento. Se pela primeira vez, se pela segunda, não importa. Se você já fez isso outras vezes, o que importa é que você está dizendo: eu reconheço que só o Senhor é quem pode me livrar. Só o Senhor é quem pode realmente me abençoar. Eu me entrego. Eu entrego a minha vida
porque eu me arrependo dos meus pecados e porque eu quero uma nova oportunidade. Eu quero viver debaixo da armadura de Deus, da proteção de Deus. Não quero ter raiva de ninguém, ódio de ninguém. Eu quero ter comunhão com Deus, até para abençoar aqueles que o inimigo usou para me destruir. E agora que eu estou restaurado, eu quero ser usado por Deus para restaurar aquelas pessoas. Em nome de Jesus, faça isso e Deus vai te abençoar. Querido Deus e Pai, bendito é o teu nome, ó Deus, no nosso meio, e por tua causa ficamos também sendo benditos. Pai, neste momento eu quero te pedir o livramento para toda cilada e armadilha que o inimigo tem lançado contra esta vida. Não deixa, ó Deus, que o pecado possa fazer mais uma vítima. E que o inimigo, usando toda a sua astúcia, pessoas, situações, circunstâncias, possa levar o teu filho, a tua filha a cair na armadilha. Mas eu te peço, Pai, livra-o de todo o mal. Jesus te fez esse pedido. Eu te faço esse pedido. Livra o teu filho e dá a ele a armadura de Deus para estar completamente curado, para que ele esteja em paz, que as tuas bênçãos encontrem a sua vida, a sua residência, os seus negócios. Pai, eu te peço que a tua armadura esteja com o teu filho, para que ele veja o poder do arrependimento e o do perdão. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós impetramos, através desta oração, a tua bênção e o teu livramento na vida deste meu amigo e deste meu irmão. Em nome de Jesus, que possamos ter comunhão contigo e fazer a opção de te seguir, de te servir contra a tentação do pecado. Em nome de Jesus, amém e amém.